Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. Povo abençoado de Deus, a paz do Senhor Jesus, programa da Nossa Missão que começa agora com muita alegria e edição especial. Esse mês de abril é um mês mais que especial, nós celebramos a vida do nosso pastor Renato Silver. A paz do Senhor, pastor Renato. Paz do Senhor, querido pastor Samuel, que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. Nós estamos no mês de abril, é o mês da novidade de Deus e abril é o meu mês, né? Estou muito feliz de poder contar um pouquinho hoje aqui da minha história, poder abrir o meu coração, né, aqui para você e para todos os nossos telespectadores. Pastor Renato, é uma alegria poder conhecer mais, conhecer de perto. Tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas com tudo aquilo que, através da sua vida, do seu testemunho, da sua trajetória, vai nos ensinar agora. Separamos aqui algumas perguntas e iremos trazer durante esse programa, edição especial, pelo aniversário do nosso pastor Renato, e eu tenho certeza que você vai poder se emocionar, se alegrar, edificar a sua fé através da trajetória do nosso pastor Renato, que é um presente para as nossas vidas. Eu costumo dizer para mim mesmo que o pastor Renato é um presente de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Dizer, pastor Renato, antes de iniciar essas perguntas, que eu te respeito e te admiro como um pai e te amo como um irmão. O Senhor é um presente de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e tenho certeza que para muitas pessoas que irão assistir esse programa. Muito obrigado, pastor Samuel. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Amém. Nós começamos aqui essas perguntas, e olha, tem muita pergunta boa aqui, tem muita coisa que vai nos fazer emocionar, chorar, rir. Fica ligado aí. Pastor Renato, primeiro, onde tudo começou, né? A sua trajetória, a sua infância. Pastor Renato, que é baiano e vai poder compartilhar dessas experiências agora, vai poder nos falar com mais clareza e detalhes. Quando o senhor fecha os olhos, pastor Renato, e o senhor começa a pensar e a refletir sobre a sua infância, qual a cena que te faz respirar fundo? Qual a cena que te faz refletir, que te deixa emocionado? Olha, pastor Samuel, a gente volta sempre no tempo, né? Eu sou fruto de uma promessa de Deus, né? A minha mãe vivia um momento de uma grande batalha espiritual, lutava contra uma depressão, lutava com uma guerra de família, né? Os pais eram contra o casamento dela com meu pai, e já tinha minha irmã, e em meio a toda essa situação, ela engravida. E isso trouxe muita preocupação, porque eram muitas incertezas, né? Tudo muito conturbado, e veio essa gravidez. E a forma como minha mãe tinha de buscar a Deus era através da rádio. Então ela ouvia na rádio, e quando ela descobriu que estava gerando uma criança, ela desejou e ela pediu a Deus que aquela criança fosse um homem e fosse como aqueles que ela ouvia através da programação da igreja, e porque aqueles homens traziam paz, traziam cura para ela, e ela desejou então ter alguém assim, né, poder gerar alguém assim. Então eu já sou concebido, na verdade já sou gerado debaixo de uma
guerra espiritual, mas ao mesmo tempo de uma promessa, porque Deus concedeu o desejo do coração da minha mãe, numa época que não tinha ultrassom, né, e ela já cravava que Deus daria um menino para ela. E ela queria um menino que fosse um arauto do rei, né, que fosse um pregador das boas novas. Então eu já nasci debaixo dessa promessa. Todas as vezes que eu fecho os olhos, vou voltar no tempo, eu lembro para que eu nasci. Eu lembro o porquê que eu estou aqui. Que Deus me deu uma vida atendendo o desejo do coração de uma mãe, e eu nasci para gastar essa vida dessa forma. Que lindo, pastor Renato, que emocionante. Em alguns momentos desse cenário de dificuldade, desse cenário de simplicidade, lá na sua trajetória, no seu início, a dificuldade, talvez a fome, talvez a escassez, falou mais alto do que a esperança? Olha, no começo, né, você é criança, não entende muito das coisas, você só sabe que sua realidade é uma realidade difícil, porque sempre tem a comparação, né? Eu nasci ali num povoado, nós éramos do Banco da Vitória, né? As pessoas sempre perguntam, de onde você é? Nasci em Ilhéus, todo mundo acha Ilhéus, e Ilhéus é linda, mas eu venho lá do Banco da Vitória, que é um povoadozinho, antes de chegar em Ilhéus. Tem uma pessoa muito famosa no Banco da Vitória, que é o jogador Aldair. Meu pai era da época dele, de jogar bola. Então, é daquele cantinho ali, daquele pedacinho ali de mundo que eu nasci. Então, foi muita dificuldade. Depois, nossa vida começou a melhorar. Meu pai sempre muito trabalhador, até que ele colocou um comérciozinho e a gente já tinha uma casa melhor, morávamos na Urbis. Mas sempre muita luta também. Eu lembro que aí ele quebrou, teve um acidente de carro, Deus deu um livramento, mas ele já não podia trabalhar, e a gente dependeu, minha avó, que pessoas levassem comida, cesta básica. Isso me marcou muito, ver a necessidade, desejar comer as coisas, não ter, e ver a provisão chegar através de pessoas. Isso marcou a minha vida, e se tornou uma referência, dizer assim, um dia eu quero ser essas pessoas que levam. Então esse foi um daqueles momentos que o senhor percebeu de que a vida não seria fácil. A vida era difícil, mas sempre tem anjos vestidos de homens que chegam e Deus nunca desampara. Esse sentimento eu já carregava já comigo. Em algum momento, pastor, da sua trajetória, o senhor já se sentiu invisível pelas pessoas? Não senti assim que eu era invisível, mas você se sente desprezível. Né? Eu não sei o que é pior, acho que de repente você passar despercebido seja melhor do que você olhar e ver olhares de desprezo, né? De você estar em lugares, mesmo como criança, ali lugares que podem te proporcionar algum tipo de diversão, você ir num clube, num parque, né? E aí você ter olhares assim de preconceito, de desprezo. Isso aí eu convivi muito na vida, e mesmo hoje eu acho que todo mundo em algum momento, em alguns meios, vai enfrentar, porque você sempre, por melhor que seja, você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, meio que assim, eu fui sofrendo, mas fui me acostumando com isso. Pastor, o senhor chegou até aqui, o senhor tem 3 filhos, 3 homens, inteligentes, bonitos, o Nicolas, o Enzo, o Kevin agora, e muitos filhos também espiritual. Mas olhando para aquele Renato de 8 anos, como diz a irmã do senhor, tia Beta, aquele rei, o que o senhor diria ao abraçar esse Renato? Eu diria abraçar esse Renato, que ele continue sempre acreditando que Deus ele tem o melhor, que faz o melhor, que o amor de Deus é incondicional, que ele não seja o carrasco,
dele mesmo, que ele possa sempre ressignificar as coisas ruins que ele recebe, que ele possa sempre amar as pessoas e fazer o melhor sempre que está ao alcance, e perdoar, isso eu trabalho todos os dias no meu coração, porque perdoar é a forma mais inteligente de se viver, porque nós somos perdoados na medida que nós perdoamos. Eu não sou perfeito, eu falho muito, eu deixo muito a desejar em muitas coisas, mas eu fico extremamente frustrado quando eu vejo que eu não alcanço o perdão das pessoas pelas minhas falhas, e eu me sinto muito frustrado porque eu fico com um senso assim de, poxa, as pessoas também não atendem minhas expectativas em tanta coisa, e eu relevo e valorizo o que elas têm de melhor, e na hora que eu vejo que alguém não faz isso comigo, isso me dói bastante. Eu sofro com a falta de perdão, com a pessoa simplesmente dizer assim, ele não serve porque ele não é tão perfeito quanto a gente gostaria, entendeu? Isso eu sofro, e eu tento sempre não fazer isso com as pessoas, né? Não eliminá-las, não descartá-las, não deixar que aquilo que elas têm de negativo pese tanto na balança quando se tem tanto positivo também. Basta que a gente, com boa vontade, enxergue e dê mais valor, né, ao que tem valor do que aquilo que é como um peixe, eu digo, né? O peixe, é tão gostoso a carne do peixe, pode não gostar de um peixe ou do outro, mas nossa, não deixe de experimentar o peixe, viver os benefícios que o peixe oferece por causa de espinha, por exemplo. A espinha está ali, mas dá para tratar, dá para tirar, deixa à parte e pega o miolo do peixe, o filé do peixe, é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que ir encarando a vida assim. Meu Deus, é só o começo, hein? Pastor, o senhor sempre utiliza nos seus conselhos, nas suas conversas, até nas suas ministrações, nas suas pregações, a dor que o senhor carrega por uma perda, a perda da sua mãe. Tenho certeza que se ela estivesse entre nós, tudo seria muito diferente. A rede de apoio entre os amigos. Eu olho, por exemplo, para sua irmã, a tia Beth, e eu fico tentando imaginar como seria a presença dela. Como o senhor descreve esse vazio que ficou, esta falta? A minha mãe, ela simplesmente assim, para mim, ela sempre foi um anjo, né? Porque além dessa história toda que a gente tem, né, junto já dela sofrer, orar, pedir a Deus, né, que me enviasse a ela, né? Depois a gente foi crescendo com muita essa cumplicidade. Eu ajudava minha mãe a vender as coisas, era eu que cuidava assim de parte de banco, desde muito pequeno. Eu procurava assim suprir aquilo que eu via que ela não. Minha mãe encarava o mundo assim com uma inocência muito grande, puro amor, né? Então aí eu ficava ali meio que na retaguarda dela e era aquele ajudante e tudo. Então ela acreditava muito em mim. Ela me incentivava muito, né? Foi ela que me levou para a igreja, que aceitou Jesus, me deu o exemplo. Ela que cobrava que eu fosse menos intolerante, que eu fosse menos genioso. Minha mãe forjou muito meu caráter, eu tinha uma personalidade muito forte, e às vezes eu discutia muito, brigava muito, pirraçava e fazia, acontecia, mas aí ela vinha com as palavras, na hora até às vezes eu discordava, mas depois eu era tomado por um remorso tão grande, né? Ela tinha um poder assim que eu dizia, minha mãe não entende nada de roupa, mas ela dizia assim pra mim, esse tênis aí eu acho que não tá bom não. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus,
Passava um pouquinho, lá estava eu procurando outro tênis, que eu ficava com aquilo na cabeça. Então, assim, é sem dúvida a pessoa que eu mais amei na minha vida. E ela sempre foi um fator assim, de muita motivação para mim. Eu aprendi a trocar muito da tristeza, porque é uma tristeza, pastor Samuel, quando você perde alguém assim que você ama tanto, como uma mãe, aquilo, todas as vezes que você para lembrar, te dói muito. É como se ela morresse hoje, todos os dias morresse hoje. Então você vai aprendendo assim, conviver com essa dor, buscando não lembrar dessa dor. Então você vai tentando assim, não lembrar, focando ali na vida. E por algum tempo, eu deixei essa dor me dominar e o luto foi muito forte para mim, foi muito difícil para mim superar. Tanto que eu fui mandado embora, era a véspera do meu casamento, e eu vivi muito na minha vida, durante muito tempo, pensando assim, poxa, mas minha mãe não está aqui. Minha mãe não está aqui. Isso tirava a graça de muita coisa para mim. Muita coisa que era conquista, eu dizia, mas minha mãe que sempre me incentivou, que sempre acreditou, ela não está aqui para ver. Então, essa tristeza, esse luto, assim, comprometeu durante muito tempo muitas alegrias minhas. Depois eu consegui, o Espírito Santo me convenceu a trocar a ótica da saudade pela ótica da motivação. E aí eu passei a dizer assim, nossa, ela estaria muito feliz. Nossa, ela estaria muito realizada. Não é mais, ela estaria muito orgulhosa. Não é mais assim, ela não está aqui e aí estraga. Mas assim, nossa, eu tô conseguindo ser aquilo que ela se alegraria, ter aquilo que alegraria ela. E as crianças, né? Eu ficava muito assim, meu filho não tem minha mãe. Então eu sofria por mim e pelo meu filho que não tinha. Hoje, assim, eu me cobro que eu possa fazer mais por eles, como ela se desdobrava em fazer para mim. Ela era faxineira e pagava curso, procurava comprar as coisas boas que eu gostava, dentro das limitações dela, e me incentivou a trabalhar. Eu fui panfleteiro quando a gente muda para São Paulo, sei que a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu fui panfleteiro e quem incentivou foi ela. Ela disse assim, meu filho, você precisa ter o seu dinheirinho para você comprar as suas coisinhas que você gosta, entendeu? A gente nunca vai querer que você ajude a gente em nada, a gente já sempre se virou e para a gente a alegria vai ser você trabalhar e poder ter as suas coisas. Isso virou a chave para mim. Meu pai tinha aquele orgulho, não, eu sou pedreiro e não quero que você trabalhe de qualquer coisa. Ela já me deu essa ótica de dizer assim, não, vai porque o pouco que você ganhar, tudo que você conquistar, vai agregar para você, vai te fazer feliz. Então, ela era e sempre vai ser um fator de muito mais motivação do que de tristeza. É assim que eu aprendi a conviver com essa dor. Uma das perguntas é essa, pastor. O senhor já tinha ali as vésperas de um casamento e toda essa responsabilidade de ter que trabalhar, de ter que se levantar, de ter que, de alguma forma, ajudar e não podia parar para viver essa dor. Deu tempo de chorar, de viver o luto? Deu tempo disso tudo ou teve que já se levantar e sair se arrastando? Como foi isso? A questão de você sofrer com Deus é diferente. Aquele hino que diz assim, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque quando você sofre com Deus, igual eu passei, né, por essa grande perda, foi véspera de casamento, foi um trauma, tudo. Você fica magoado com Deus, né? Não vamos aqui ser hipócrita. Eu sempre atendo pessoas que passam por extremas tristezas e elas ficam chateadas com Deus. Pelo sentimento de dizer assim, por que o senhor não evitou? Por que o senhor deixou que isso acontecesse? Mas quando você sofre com Deus, lá na frente você vai ver
que o mesmo Deus que permite a luta, a prova, o mesmo Deus que permite a dor, a perda, o sofrimento, é o mesmo Deus que já tem um escape, que já tem um consolo, que já tem um conforto, que já vem com uma recompensa, né, para te agradar, para te fazer, apesar da dor, seguir em frente. Então, a gente que sofre com Deus é diferente. O desespero não toma a gente a ponto de perder a esperança. Quando a gente sofre com Deus, a gente sofre ali aos pés da cruz, sabendo que tem a sexta-feira da paixão, vai ter o sábado, aleluia, mas vai ter o domingo da ressurreição. É isso mesmo. Pastor, qual foi o momento que o senhor disse assim, ela tinha que estar aqui, aquele momento que a saudade bateu forte assim, seja o casamento, seja o nascimento de um dos filhos, e qual é a memória mais simples que o senhor tem assim na sua lembrança que o senhor consegue de forma muito clara descrever uma memória entre o senhor e ela? Eu acho que esse ela devia estar aqui é constante, é todo dia. É Todas dia. as fases da vida. É quando as coisas estão boas, é quando as coisas estão ruins, isso aí é todo dia. Ela deveria estar aqui, ela poderia estar aqui. Esse é diário. Mas o casamento foi muito marcante, porque ela foi até o cartório, ela não precisava ser a testemunha. Pai e mãe não precisam ser testemunha. Mas ela era sempre a companheira que estava do meu lado, então ela foi lá. E aí depois voltar ali no cartório para casar, e ela não está. Sério, isso foi muito doído. Tem a foto do meu casamento lá na casa da minha irmã, você olha. Eu arrasado, minha irmã arrasada, meu pai arrasado, minha tia arrasada. E era um momento que a gente deveria estar muito feliz. Eu acho que ali foi crucial. Depois do nascimento dos meninos, mas isso é constante mesmo. É como eu te disse, a gente passa a só ressignificar essa tristeza da ausência com o sentimento do que bom que eu posso hoje viver promessas que ela orou e sonhou e eu estou vivendo a realização desses sonhos. É isso. Qual a lembrança que mais te marca, pastor? Seja algo simples, um abraço, uma palavra, um momento juntos. As guerras espirituais dela. Isso me marca muito, me motiva muito a ajudar as pessoas nas suas guerras espirituais. Minha mãe tinha batalhas espirituais muito grandes, emocionais, e o inimigo usava das fragilidades dela. Ela recebia ameaças dessas batalhas espirituais, entendeu? Nós frequentávamos, ela chegou a frequentar a Umbanda em busca de cura, porque a depressão naquela época era loucura, né? Era tido que a pessoa era louca. Então, a gente ali na Bahia, no sul da Bahia, uma das formas de buscar cura era nas religiões, né, de matrizes africanas. E a gente frequentava. Eu nasci também muito doentinho. Eu lembro que minha tia colocou o apelido em mim de restinho da morte. Meu peito piava, e era assim, muitos problemas respiratórios. E aí essa batalha espiritual dela, tentando tratar isso na Umbanda. Eu era levado para o centro também, receber passe, etc, etc. Depois, quando a gente vai para Jesus, aí passa a ter essa perseguição. Recados chegando, que entidades precisavam ser alimentadas, que ela ia ficar cega, que isso, que aquilo. E isso me fez amadurecer muito rápido espiritualmente, porque eu passei a buscar em Deus armas para ajudar a minha mãe.
Então as lembranças para mim mais fortes é eu orando com ela, expulsando toda legião que viesse para tentar atormentar a nossa família, impedir a gente de ser feliz. E com isso eu era uma criança que com 9 anos eu ia para as igrejas todas, eu ia para a Universal, ia para a Presbiteriana, ia para a Batista, ia para Deus é Amor. De todas as igrejas eu buscava para poder ajudá-la. Então essas lembranças para mim são as mais fortes e fazem também com que eu não baixe as armas espirituais e com que eu fique o tempo inteiro, eu enxergo a minha mãe nas pessoas e eu entro nas guerras das pessoas também. Em seguida a esse episódio veio o casamento. Amar em meio à luta, em meio à fragilidade. Amar alguém enquanto ainda está lutando para sobreviver. Foi difícil? Foi difícil, mas é como eu te disse, aí você pode ver depois que é o consolo de Deus. Porque ali era Deus dizendo assim, acabou um ciclo. É como para Josué, Moisés é morto, mas agora esforça e tem bom ânimo, agora é você. Então, eu via essa mudança de ciclo, onde minha grande companheira tinha sido recolhida por Deus, mas ele me deu outra grande companheira. E a Janes, ela foi e ela é importantíssima para isso, porque as pessoas olham para ela e vê ela doce, meiga, frágil, mas ela é extremamente forte. Então ela soube, por exemplo, passar como recém-casada ao lado de um homem que eu lutei contra a depressão. Eu lutei para me reerguer, para encontrar de novo a motivação. Porque uma coisa que me feria muito era quando eu lembrava que entre essas batalhas espirituais da minha mãe, eu orei com veemência, com muita fé, para ela ser curada da dor de cabeça que a matou. Então meu sentimento era muito assim, naquele momento, poxa, eu nadei e morri na praia, eu lutei tanto por ela, mas numa dor de cabeça venceu a gente, foi mais forte que Deus, foi mais forte que minha oração, foi mais forte que tudo. Aquela dor de cabeça era um AVC, depois ela estava dentro de um hospital que não tinha UTI, e eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha família, a gente não tinha amigos, a gente não tinha políticos, e minha mãe morreu numa emergência. Então era muita impotência junto, se tornou impotência espiritual, social, tudo. E eu me sentia muito impotente. Aí a Jane precisou ser muito forte para entender tudo isso e passar comigo, como ela tem passado, todas as mudanças e todos os piores momentos que a gente já viveu e as piores guerras que a gente trava, e ela está ali, do meu lado, na batida dela, né? Na classe, ela sempre... Eu cheguei naquela igreja, numa favela, 14 anos, né? Igreja simples, aqueles banquinhos de madeira. Ela estava, eu lembro como se fosse hoje, ela estava linda, cabelão, passava assim da altura do banco, assim. Ela era diferente de tudo ali naquela igreja. Ela destoava de tudo e até hoje ela é assim. Falando, pastor, da importância dessa companheira, como foi que o senhor conheceu, como foi o início dessa história entre o senhor, a pastora Janes, como foi isso tudo? Compartilha com a gente. E quando foi que o senhor disse assim, ela é a resposta de Deus para a minha vida, ela é a mulher da minha vida? Eu chego em São Paulo, a gente chega em São Paulo, eu tinha ali por volta de uns 12 anos, nós já tínhamos mudado de Ilhéus, morávamos em Belmonte, onde o rio Jequitinhonha deságua. Conheço. Foi ali que eu ouvi falar a primeira vez em Jequitinhonha, tomei banho, vivi ali, não imaginava que o Jequitinhonha me esperava lá na frente. Mas aí eu chego em São Paulo, a gente chega, vai morar numa favela, Jardim Nélia. Do Jardim Nélia nós fomos para o Itaim Paulista, e aí meu pai e minha irmã compram dois barraquinhos de invasão em São Miguel Paulista. Eu vou morar nesse barraquinho de invasão,
nós vamos morar ali naquela área invadida. E eu fui na igreja que ajudava minha irmã com cesta básica. Minha irmã com gratidão e convida a gente, minha igreja, isso cuida da gente e tal, que até então eu era da Igreja Batista. E eu fui então visitar a Assembleia de Deus, que fazia esse trabalho social com a minha irmã, que tinha os filhos, era muito carente dentro daquela área de invasão. Quando eu chego ali na igreja, a Janes, como eu te disse, eu disse anteriormente, ela chama a atenção. Dentro daquele contexto ali, daquela igrejinha da favela, ela era igual um sol ali, ela brilhava. E eu olhei e falei, nossa, mas que moça bonita, que beleza diferente, e a postura dela, ela já tinha uma postura tão novinha, ela tinha 15 anos, eu tinha 14, e já era aquela postura, assim, ela já tinha aquela classe, né? E eu me apaixonei à primeira vista, corri para conquistar, orei por ela. Ela disse, você tem quantos anos? Eu falei, 14. Ela disse, quando você tiver a minha idade, a gente conversa. Eu falei, é uma pegadinha, né? Quando eu fizer 1 ano, ela faz o outro. Mas não, aí eu descobri que nós tínhamos ali uma janela. Eu faço em abril, ela faz em julho. Então, na hora que eu cheguei nos 15, no dia do meu aniversário, eu fui até ela e eu disse assim, olha, eu vim para te pedir em namoro. Ela disse, não, nós vamos orar. Eu falei, orei até chegar na sua idade, eu já orei. Agora eu quero um beijinho e eu quero que você namore comigo. E aí ela aceitou. Foi o grande presente aí da minha vida, né? Mãe dos meus filhos e essa companheira incrível que ela é em todos os momentos. Ela tem uma importância muito grande. Às vezes ela é, por si só, apesar de toda a sua postura, ela é muito discreta. Isso às vezes para as pessoas dá uma impressão que ela está distante, porque eu chego assim tão, né? Extrovertido e tão comunicativo, e ela é muito mais observadora na dela, mas ela não está distante em momento algum, ela sempre está muito perto e é sempre uma referência assim que eu vou... Um poço de sabedoria. Sempre vou olhando para ela, ela é o norte. Pastor, como foi os preparativos para esse casamento, os preparativos para essa nova vida e o desafio do recém-casado? Fala também sobre a viagem. O senhor, esses dias, utilizou em uma pregação um testemunho sobre a viagem, aquela viagem de lua de mel. Conta pra gente isso aí. Tanto eu quanto a Janes eram muito sonhadores, os dois. E os dois cheios de promessas de Deus. A gente era para-raio de profeta. Todo lugar que a gente chegava, assim, tanto ela quanto eu, a gente recebia muita profecia, muita palavra. E aí a gente se casa num ambiente de dor, num ambiente de perda, num ambiente de tragédia. Minha mãe morreu e agora tal. E eu fui mandado embora, de brinde. Fui mandado embora, nas vésperas do casamento. Sem poder trabalhar, sem conseguir trabalhar, sem cabeça. Aquilo que eu te falei, eu lutei contra uma depressão. Com aquele luto. E eu disse para ela, eu falei, Jane, se a gente pegar todo o dinheiro do meu acerto, mais suas férias, a gente juntar tudo, que a gente pensou em fazer alguma coisa do casamento, não tem clima para casamento, vamos viajar e vamos viver tudo que a gente sonha, assim, vamos andar de avião, vamos andar de resort, vamos para o resort, vamos, assim, como se o mundo fosse acabar. Viver. Como se o mundo fosse acabar. E ela topou, rapaz. Isso todo mundo acha muito louco. Ela topou, assim, a ponto que a gente viajou, gastou tudo que a gente tinha. E eu entrei no cheque especial, e eu já tinha cheque especial, minha mãe abriu minha conta com 16 anos. Eu entrei no cheque especial para pagar o táxi do aeroporto quando a gente chegou. Então, e ela intensamente vivendo tudo aquilo junto comigo. Mas já era, eu sempre digo para as pessoas hoje em dia, Deus nunca vai te levar para um lugar bom só para ser uma amostra e depois você ser uma pessoa frustrada. Deus ele vai te levar num lugar bom para ele ampliar a sua visão e você saber, é isso aqui que Deus tem para mim. E não deu outro. Quando a gente voltou da lua de mel, Deus já foi me abrindo portas e portas e portas de trabalho. A minha renda assim, foi sempre rapidamente, dobrando, triplicando. Aquele menino que voltou do casamento sem R$1 e desempregado, passou a ganhar 3, 4 vezes mais imediatamente.
Depois eu estava ganhando 10 vezes mais. E foi só bênção em conquista, e carros, apartamentos, piscina, tudo que a gente sonhava, Deus realizou. Então é como eu sempre disse e digo, sofrer com Deus é muito melhor. Deus, quando você confia nele e se lança nele no sofrimento, ele vai pegar as suas lágrimas e vai te dar a colheita e sorriso. O senhor tem muitas experiências, muitos testemunhos de milagre. Sua vida é um milagre. Como foi esse início da sua trajetória profissional, esse crescimento, como o senhor fala, que começou como panfleteiro, e como foi esse crescimento, o tamanho desse milagre, antes da gente iniciar falando sobre o ministério do pastor Renato? Olha, eu fui panfleteiro na escola que eu estudava. Então era DPC, datilografia por computador. Era essa transição que você saía da máquina, né, de datilografia e ia para a informática. Ali eu fui panfleteiro. Eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Então, se eu sou panfleteiro, eu vou ser o melhor panfleteiro. E aí eu pegava o dinheirinho que eu ganhava, comprei terno e gravata, minha prancheta era organizada, eu me vestia bem, abordava as pessoas, não simplesmente entregava o panfleto. Bom dia, boa tarde, tudo bem? E aí as pessoas que me davam atenção, eu conseguia reverter em venda, levava a pessoa. E isso foi um diferencial, porque a escola diz, poxa, a gente tem um panfleteiro que é um representante, né? Depois eu saio, fui ser panfleteiro de dentista, fui ser panfleteiro de joalheria, mas aí foi uma outra virada de chave para mim. Eu falei, eu preciso ser bom em algo e não ficar atirando para lá e para cá. Aí eu volto para o ramo da informática, de panfleteiro eu virei estagiário, professor, coordenador, representante comercial, e aí o salto, sócio da primeira escola, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, o responsável pelo marketing de todo o grupo. Então eu tinha não só as receitas das minhas escolas, mas eu viajava, enchia as escolas dos outros, ganhava muito dinheiro com isso também. Então tudo que a gente sonhava, Deus nos deu profissionalmente, mas eu aprendi que primeiro vem as coisas de Deus. Então, sempre que eu deixei as coisas de Deus de lado, só focando no profissional e nas conquistas materiais, depois eu pagava um preço por isso. Então, sempre o reino de Deus, cargos desde novo, 14 anos já era líder de jovens lá nessa igrejinha que eu cheguei. O pastor falou, não, você vai ser líder. O pastor, líder de jovens. Então, da mesma forma que a trajetória profissional, né, a gente subiu a montanha, o espiritual vinha junto. Falando sobre essa caminhada ministerial, como o senhor conseguia conciliar a vida profissional, a vida ministerial, e como foi o início do seu ministério, passando aí, subindo os degraus eclesiásticos até chegar ao cargo de pastor? Líder de jovens, depois eu era obreiro, professor de escola dominical, ajudando em tudo, regia, sempre gostei muito de música, não entendia nada, mas na Assembleia, assim, a gente aprende a reger pelo ritmo. Então, o ritmo lento, você vai regendo lento. Se dias eu vi um pastor dizer, era meu sonho reger aquele coral, eu regi. Eu regi mocidade, eu regi as irmãs, eu regia unificado, homens, mulheres, congresso unificado, entendeu? Porque eu conduzia as pessoas à adoração, né? E adorava, assim, com aquela extravagância, e aquilo contagiava as pessoas. Então, tudo que precisava na igreja, eu procurava ser útil. Tudo, tudo, tudo. De uma forma que também, como na trajetória profissional, Deus me fez bem-sucedido naquilo que Ele me fez passar por todas as etapas, no ministerial foi a mesma coisa. Então, desde aquele menino que chegou ali liderando os jovens, mas fez tudo dentro de uma igreja, até chegar ao posto máximo de pastor-presidente, foi onde eu cheguei dentro do ministério da Assembleia de Deus, foi sempre assim, buscando entregar com excelência
tudo que vinha para mim de responsabilidade e sempre ser útil, sempre ser útil. Muitas vezes eu não estava na frente, eu estava no bastidor, mas minha realização não era de aparecer, minha realização era de ver os resultados daquilo que eu pude ser útil. Eu trabalhei, eu dei o melhor, madrugadas a fios, conciliando tudo, empresas, viagem, esposa, criança, mas eu me desdobrava para dar o melhor como voluntário. Eu nunca pensava em receber nada dos homens. Meu sentimento sempre foi: não existe um patrão melhor do que Deus. Tudo que eu tenho vem dele, tudo que eu puder fazer para ele sempre vai ser pouco. E eu preciso fazer sempre o melhor. E foi assim que eu passei por todas essas etapas e trajetórias até chegar aí no ápice de poder ser uma liderança de campo, né, como a gente chama na Assembleia de Deus. Pastor, o senhor é um exemplo de líder. Nós que temos o privilégio de trabalhar lado a lado, de entender toda essa dimensão, toda essa entrega que o senhor tem em prol do reino, em prol da obra, mas também um exemplo de liderado. O senhor fala com muita gratidão, com muito amor, com muito respeito das suas origens. Fala pra gente da onde surgiu o pastor Renato, como foi essa escola, onde foi, um pouco sobre a influência dos seus pastores, dos seus líderes, como o pastor Levi, que o senhor sempre fala, como o bispo Samuel, como a bispa Keila. Fala um pouquinho para a gente. Às vezes as pessoas têm muito esse questionamento, essa pergunta, né? Mas da onde ele veio, como tudo começou, e o senhor com certeza não caiu de paraquedas. Sim, sim, sim. A questão de liderança é algo assim que é extremamente importante e é um pilar, uma coluna, um princípio inquebrável por Deus. Você observa já desde o começo, né, o nosso Pai na fé. Então essa hierarquia para Deus é muito importante na vida, né? E eu descobri isso com os meus líderes. Eu tive excelentes líderes, eu tive maus líderes também, e eles me ensinaram a não ser. Então eu sempre digo isso, as pessoas sempre vão ensinar a gente a ser e a não ser, né? Eu tive líderes que me forjaram, né, que foram duros comigo, né, que pegavam no meu pé, né, que eu chorava, que eu me sentia injustiçado, eu faço, não sou reconhecido. E eu aprendi muito com eles, muito com eles. Então, desde o primeiro, presbítero Manuel, que foi meu primeiro ali na Assembleia, né, porque eu tive pastores batistas, foram importantíssimos, mas os líderes ali da Assembleia, que é onde eu fiz a minha trajetória ministerial, que aí fica mais fácil numerar. Desde o primeiro presbítero ali, até os pastores, o bispo Samuel Ferreira, e para mim foi o grande salto, porque foi quando eu enxerguei num homem pela primeira vez ser alguém tão completo, tão gênio, tão cheio de Deus, assim, de uma forma que aquilo extravasasse espiritualmente, administrativamente, musicalmente, como ele era visionário, como ele, né, naquele seu slogan, uma igreja família, levando Deus a sério, e político, né, um homem respeitado, uma autoridade muito firme, né, nos seus posicionamentos, um homem que, assim, ele para mim exemplifica aquela frase que para o líder ser verdadeiro líder, ele tem que pegar a lata do lixo, abrir e colocar ele mesmo a reputação dele dentro. O bispo era o gênio, ela era o coração. E eu sempre fui muito coração também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa inspiração nele da liderança, da autoridade, do dinamismo, eu cobro muito, aprendi a cobrar com ele, por ser muito cobrado, então me cobro e cobro, mas o coraçãozão dela, do social, aí
é a minha parte onde eu sou muito mole, e eu acho que é isso aí, essa junção que faz a diferença. E aí eu agradeço ao pastor Rui, que era quem trabalhava ao lado da bispa. Então eu tinha o pastor Levi ao lado do bispo e o pastor Rui ao lado da bispa. Eles foram meu acesso às duas grandes lideranças e eles me ensinaram, né, esses dois pilares aí, social, ministerial e espiritual e também administrativo. Que coisa linda, que emocionante, que história. Essa é a escola do pastor Renato, a sua trajetória. Pastor, o senhor viveu toda essa fase de aprender, de exercer ali os dons, né, o seu talento de liderança. E quando que foi o momento que Deus disse, deixa tudo isso, porque eu tenho agora uma missão? Quando que foi esse momento que o senhor teve que deixar tudo, deixar a vida em São Paulo, o ministério, a vida profissional e ir em direção ao Vale do Jequitinhonha? Como surgiu tudo isso? A vida com Deus ela sempre vai ser marcada por renúncias. Eu vou observando minha trajetória e eu observo a trajetória bíblica e eu observo das pessoas em minha volta. E esse é um padrão de Deus. Eu perdi minha mãe, ganhei minha esposa e minha família. Lá na frente eu ganho tudo materialmente, profissionalmente e ministerialmente também. Né? Então eu lidava com os maiores cantores do Brasil, os maiores pregadores do Brasil, né? Eu que contatava, eu que cuidava, eu que levava, buscava, organizava quem faria isso depois, né? Recebia, abençoava, eu que tinha essa relação com esses grandes nomes da música e da palavra no Brasil e até internacional. Pude receber o Kirk Franklin, cuidar dele e tal, e tudo isso. Aí eu precisei abrir mão disso para viver a nova fase que Deus tinha. Então sempre você vai abrindo mão de coisas, de conquistas, de coisas muito valiosas para a outra fase. Eu abro mão de tudo isso. Para subir um degrau. Para subir um degrau. Mesmo que num primeiro momento... Parece uma perda. Parece que você está descendo. Então eu entreguei tudo isso para Deus para ser um missionário. E eu fui ser um missionário. Porque eu tinha certeza que Ele estava me pedindo. E se Ele estava me pedindo, como tudo vem dEle, depois Ele faria algo muito maior. Então, em nenhum momento o senhor travou nessa decisão, sentiu paz. É um processo, né? Ninguém é super-homem, não. Dizer assim, Deus me pediu, eu entreguei, não. É um processo. É um processo onde você vai se rendendo. Vai aceitando. Vai aceitando, sabendo que é assim. Aceita que você vai sofrer menos. Aceita, se rende, porque não dá para ganhar dele, ninguém ganha dele. Então entrega porque ele sabe o que ele faz. Mas é um processo. Então eu conheci o Vale do Jequitinhonha, Deus foi falando comigo sobre o que Ele queria dessa virada, e aí Ele achou em mim esse coração mais uma vez aí da entrega, da renúncia, e eu pude recomeçar como missionário. É aí que em 2015 eu mudo com a minha família, eu, a Janes, então o Nicolas e o Enzo, e nós vamos mudar totalmente de vida. Esquece vida de empresário, de pastor bem-sucedido, de apresentador para grande São Paulo, né, para um grande ministério, a maior igreja do Brasil. Esquece tudo isso e vai para o meio do mato, né, simplesmente cuidar de vidas. Começar do zero. Começar do zero, mas não se esqueça, Deus quer a sua excelência. Vai lá e seja excelente lá, como missionário. E aí foi isso que eu fiz. Com certeza, nesse momento, houve muitas pessoas que desacreditaram. Outros até mesmo disseram, está louco, que loucura é essa? Não entendendo o propósito. O que mais te marcou e te feriu nesse ponto? De pessoas que poderiam ajudar, poderiam estender a mão, mas não acreditaram.
E olhando para esse cenário, o que te sustentou quando não havia nenhuma garantia de que iria dar certo? Eu acho que assim, o que mais me maltratou não foi a renúncia, não foi renunciar à vida boa, não. O que mais me maltratou é a desconfiança em relação às suas motivações. O que um homem desse está fazendo aqui? Meu Deus. Ele veio fugido de São Paulo, entendeu? O que ele quer aqui? Aí tinha uma família de um irmão que me deu suporte, sentiu de Deus de me dar esse suporte para iniciar essa missão. E aí ele passa a enfrentar um problema na família, justamente dessa desconfiança. E aí depois a resposta está na Bíblia. Para o limpo, tudo é limpo. Para o sujo, tudo é sujo. Para o ímpio, tudo é impiedade. Então as pessoas elas usam as suas réguas. Se ela não tem uma motivação dessa, como alguém pode ter? E aí esses questionamentos, isso me fazia sofrer. Eu tive noite de choro, noite de dizer assim, eu vou desistir disso tudo, eu vou viver minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, esquecer tudo isso. Deus, eu não sou obrigado a passar por isso, eu não vou passar por isso. Eu vivi noites assim de revolta, de muito choro, de urrar dentro de um quarto, urrando, sofrendo pelas desconfianças, pelas perseguições que eu sofri. E até hoje sofro, aí, mas você vai aprendendo a lidar, né? Vai doendo menos depois, mas foi o que mais me marcou, foi isso. As desconfianças. Isso foi o que mais me marcou. E o que te sustentou? A promessa. Sem enxergar a garantia de que daria certo. A promessa. A promessa que Deus já tinha provado para mim. Não só na Bíblia, mas na minha vida Ele já tinha provado quem Ele era e o que Ele faz. E que Ele sempre comprou minhas guerras, Ele sempre compreendeu minhas fraquezas, entendeu os meus jeitos e meus pensamentos e atitudes. Ele sempre me amou incondicionalmente. Nesse amor, dizia, não, Ele me ama e Ele vai cuidar de mim. Eu estou sofrendo, está me perseguindo, Ele está permitindo isso, porque são os humilhados que são exaltados, eu tenho que descer mesmo para depois subir. Era nisso, eu me amparava na promessa e no amor dEle. Aquela música de recaio em seus braços, aquela música era meu hino. Né? Recaio em sua graça, recaio em seus braços. Né? Eu me amparava nele, eu ia para o monte, eu passava a noite todinha chorando no monte lá em Almenara. E que maravilha, hoje eu sou sustentado por aqueles montes, eu sempre digo, é um combustível que eu carrego comigo. Para a vida toda. Para a vida inteira. E eu abençoava aquela cidade, abençoava. Eu estava sofrendo e abençoando o povo. E abençoando, eu dizia, essa cidade vai ser transformada, esse lugar vai ser transformado, esse povo vai ser próspero. Hoje eu vejo tantas notícias, já que acharam lítio, acharam riquezas, que o vale vai ser, e vai mesmo, eu orei por isso. Meu Deus. Eu orei por isso. Eu já vejo aquele lugar muito melhor do que quando eu cheguei. E vou ver cada vez melhor. As orações estão lá. Né? E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem me justifica é Deus. Eu não sou perfeito não, mas eu sei que com o meu grãozinho de fé, eu vejo as montanhas se moverem e os vales também. Nós encerramos aqui esse primeiro bloco, essa primeira parte. Essa é a trajetória, esse é o especial pela vida do nosso pastor Renato Silver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais história por aí, hein? Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Novem. Novem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar
cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Novem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Estamos com essa programação especial, onde eu estou abrindo meu coração, contando para vocês um pouco da minha história. E eu convivo muito com isso, pastor Samuel. Todo lugar que eu chego, as pessoas querem saber de onde eu vim, né? O que acontece com o pastor Renato, como ele vive, como ele é usado por Deus, quando começou, né? E tudo isso a gente está podendo contar essa história, falar também da minha família, né? Falar da minha saudosa mãe, falar da minha esposa, meus filhos, o campo missionário. Nossa, tem tanta coisa para a gente poder compartilhar. Ainda bem que são vários programas para isso, mas a gente não pode terminar esse programa sem orar pela sua vida, sem abençoar a sua vida. E eu espero que com a minha trajetória, com os meus testemunhos, eu possa estar aí, de alguma forma,
te inspirando a você crer e confiar nos planos de Deus para ter uma vida aí com propósito e viver aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Oremos abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Maravilhoso Deus e eterno Pai, este mês que é marcado como o mês da novidade de Deus nas nossas vidas. Eu quero profetizar sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada lar, sobre cada família, a novidade do Senhor. Que todo mal caia por terra e que esta vida seja surpreendida por um tempo novo, por algo novo. Nós profetizamos em todas as áreas, na vida emocional, espiritual, sentimental, profissional, familiar, a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor lhe conserve em paz e santidade e te faça muito e muito feliz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Um beijo no seu coração. Venha nos nossos cultos, nossa programação está aqui, nosso telefone, nosso endereço também. Vem para a nossa Missão Church Goiânia. Vem viver a novidade de Deus. Vem o quê, pastor Samuel? Vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária, cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz!